Recebi um convite, estou aqui, aceitei com muito prazer, inclusive estou orgulhosa de ter recebido esse convite e hoje tenho uma entrevistada mais que especial para vocês que estão acompanhando o programa Graça Lemos. Ela chama Maria da Graça Oliveira Lemos, 57 anos, 3 filhas, 2 netos, pedagoga e mestra em educação, mais conhecida mesmo como Graça Lemos. Boa noite, Graça, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje no seu programa. Boa noite, Fabiola. Eu que agradeço você estar aqui hoje e eu poder contar um pouquinho da minha história de vida para aquelas pessoas que nos assistem, porque muitas vezes as pessoas me perguntam: Graça, como é a sua história, da onde você veio, você é nascida em Barretos? Então as pessoas têm uma curiosidade em conhecerem quem é a Graça. Bom, e toda semana você está aí trazendo a história de alguém. Hoje nós vamos contar a sua história aqui no programa Graça Lemos, começando exatamente com essa pergunta: onde você nasceu? Fabiola, eu nasci em Altair, uma cidade próxima a Barretos, muito pequena, mas muito amada. Lá nessa cidade eu nasci e vivi até os 12 anos de idade, quando eu mudei para Barretos e vim estudar em Barretos, porque lá tinha só o primário, de 1º ao 4º ano. E minha mãe, com 5 filhos, não tinha condições de mandar todos para fora. Então, nós mudamos para Barretos e eu vim estudar no Estadão à noite. Me lembro com muita saudade da turma do Estadão, toda noite, né? A gente se encontrava lá na escola, era um ambiente muito gostoso, muito saudável. Graça, e como que foi a sua infância em Altair? Até em quanto período que você morou lá? Como é que foi essa infância, essa família grande de 5 irmãos? Fabiola, lá em Altair tem um diferencial. Graças a Deus, nós, numa cidade pequena, não tínhamos a discriminação porque um era filho do fulano, outro filho de ciclano. Todos brincavam na mesma praça, frequentavam a mesma escola, tinha um clube único onde todos nos reuníamos nas mesmas quermesses. Então eu tive a oportunidade de ter uma infância muito rica, porque eu convivi com todas as pessoas. E lá a gente podia jogar bete, andar a cavalo, nadar em córrego, aprender a nadar num córrego. Podia brincar na rua, né, Graça? Que hoje é mais complicado um pouquinho. Isso aí. Então a gente jogava bolinha de gude, soltava papagaio. Eu lembro que às vezes, né, estava se inventando. Minha mãe chamava para almoçar, a gente nem almoçava. A gente queria era brincar. Então era ver o papagaio voando. Então, na época de jatubá, comia jatubá, na época de mexerica, era mexerica, e muitas vezes preferia muito mais comer algumas frutas e estar brincando, estar ali em companhia dos meus amigos. Aquela fruta direto do pé, né? Que tem todo um gosto especial, né, Graça? Principalmente jabuticaba, né? E um fato interessante também da minha cidade, que eu acho que foi muito bom na minha formação, por exemplo, todos os velórios passavam pela igreja, não tinha, né, velório, as pessoas eram veladas em casa e passavam pela igreja antes de irem para o cemitério. Então, na hora que batia o sino da igreja, a gente estava sujo, limpa, todo mundo largava de brincar e ia lá fazer parte daquele cerimonial, daquele velório. Então, a gente encarou muito a vida, o nascimento e a morte com muita naturalidade, porque as parteiras faziam o parto. Então era tudo compartilhado. O dia que ia nascer alguma criança, que a parteira estava, o pessoal falava: ó, a cegonha vai chegar. E às vezes nós passávamos uma tarde inteira na praça, olhando para ver a cegonha, o bebê chorava e a gente não viu a cegonha. Mas então são lembranças que eu acho que são únicas e eu só tive a oportunidade de vivenciar tudo isso por ter nascido num lugar pequeno, num lugar onde todos, né, compartilhavam as mesmas coisas e viviam as mesmas emoções e as mesmas tristezas.
Bom, Graça, já em Barretos, você disse que veio para cá, sua família não tinha condições de mandar os filhos, né, para estudar aqui todos os dias, você veio para cá, estudou no Estadão. Como é que foi sua vida escolar aqui em Barretos? Olha, nós chegamos no Estadão, eu e a minha irmã, né, vindo de Altair. Tenho assim, eu falo que nós, a minha família, né, meu pai e minha mãe sempre foram muito religiosos, sempre abençoaram muito os filhos, e nós tivemos a sorte de vir morar na Rua 10, entre a 31 e a 29. E lá nós encontramos também um ambiente muito familiar, muito amigável. Nós não tínhamos condições de pagar ninguém para ajudar. Eu era responsável por toda. Eu lavava a roupa, passava e arrumava. Minha irmã gostava de cozinhar e meu irmão estudava no vocacional e aprendia a fazer bolo, algumas sobremesas, ele ficava encarregado de fazer a sobremesa. E as duas menores, né, partilhavam, ajudando em alguma coisa na casa. A família toda trabalhando para manter a casa organizada, limpa, todo um trabalho em conjunto. Isso, um trabalho em conjunto, né? Passávamos muita dificuldade, porque o agricultor, o sitiante, o pequeno sitiante, é uma pessoa que trabalha muito, mas recebe muito pouco. 1 litro de leite no Brasil vale menos do que uma Coca-Cola. Então, meu pai ele tirava leite, às vezes do próprio punho, ele chegou a tirar 250, 300 litros de leite, ele mesmo, e mandava, né, algumas coisas, mas era difícil pagar água, luz, sustentar, né, a família. Minha mãe professora primária também, né, no Brasil, né, essa profissão, a educação nunca teve muito valor. A gente faz por opção, por amor mesmo, por vocação, quase a escolha pelo magistério. Inclusive a sua escolha mesmo de profissão, né, Graça? Você é formada em pedagogia e também é mestre em educação. Justamente, e foi uma escolha. Minha mãe até não foi uma escolha, ela não gostaria de ter sido professora. O sonho dela era ter sido advogada. Tanto é que ela sempre estudou muito sobre leis, porque era a paixão da vida dela. E a minha paixão sempre foi dar aula, ensinar, estar no ambiente escolar, né? Foi um grande prazer. Tanto é que estou para me aposentar e nem vi, apesar de todas as dificuldades que a gente passa no magistério, passarem os anos. Graça, e estando aqui em Barretos, passando essa dificuldade, seu pai trabalhando, sua mãe trabalhando, quando que você parou para pensar, agora está na hora de eu trabalhar também? Quando é que foi seu primeiro emprego? Olha, eu me casei, Fabiola, muito jovem. No Estadão, né? Quando eu cheguei no Estadão, logo eu comecei, naquele tempo a gente falava paquerar o que é hoje o meu marido, Fernando, né? Então, na hora do recreio, a gente paquerava, tinha a festa junina à noite no Estadão, iam as famílias e tinha brincadeira dançante, ele me tirou para dançar. E quando eu fiz 15 anos, ele me mandou o primeiro ramalhete de flores. E eu fiquei assim, deslumbrada com aquelas rosas, né? E eu tinha certeza que eu e o Fernando um dia nos casaríamos, porque era uma afinidade muito grande. E aí eu me casei aos 19 anos e o Fernando foi entrar na faculdade. Então eu fiquei como doméstica, tomando conta do lar, das meninas, para que ele pudesse se formar, porque ele era o chefe da família. E eu achei que seria importante ele ter a formatura, né? E eu fiquei nos bastidores até minhas meninas completarem 6 anos de idade. O dia que a minha caçula foi para a escola, eu comecei a trabalhar fora. Antes eu era só doméstica. Só não, né, Graça? Porque cuidar de casa, cuidar de filhos, a gente não pode considerar como só, né? É um serviço muito gratificante, é um trabalho que a gente faz com muito amor e que com muito esforço também, né, Graça?
Justamente, muito esforço e acho que também muito amor, porque naquela época nós não tínhamos nem condição. O Fernando tinha um Fusquinha que ele usava para fazer todo o serviço de veterinário e eu tinha uma bicicleta. Mas aquela bicicleta se tornou um instrumento. Eu levava minhas filhas no clube, eu levava na escola e eu conseguia carregar as 3 naquela bicicleta. Ou quando era o carrinho de bebê, punha as 3 no carrinho de bebê, levava para a escola. Foi muita luta, mas também foi tanta a gratificação, Deus foi tão bondoso conosco de termos 3 filhas normais, saudáveis, com saúde. O Fernando, um homem do lar, que sempre valorizou a família. Tudo isso foi um processo, né? Nós não demos saltos, a gente foi construindo a nossa vida passo a passo. E aqui isso às vezes as pessoas não enxergam, né? Não conseguem, não sabem da história, não sabem do passado, veem a situação de vida das pessoas hoje, mas não sabem o tanto que trabalhamos, o tanto que lutamos, o tanto que sofremos, né? No seu caso, ali, quase uma equilibrista, levando as 3 crianças na bicicleta, né, Gra? É isso aí. E tudo isso, Fabiola, eu acho assim, o maior dom que Deus me deu é que eu sou uma pessoa alegre, feliz. Eu sempre dizia, não importa onde nós estejamos, o importante é que a gente esteja feliz com aquele momento da vida. Era hora de criar os filhos, eu estava lá criando os filhos. Era hora de estar dando a retaguarda para o marido estudar, eu estava lá dando toda a retaguarda para ele. E depois chegou o meu momento de ir para a faculdade, de me formar depois de casada, depois que as meninas foram para a escola, e aí comecei toda a minha carreira profissional. Bom, e sobre essa carreira profissional e também sobre a carreira política, nós vamos continuar conversando com a Graça Lemos, mas é daqui a